Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Fala Direito, um programa produzido pelos acadêmicos de Direito da Faculdade de Maringá. O Fala Direito de hoje traz o tema Licenciamento e Conscientização no Direito Ambiental. Afinal, a preservação da natureza é um assunto que se faz necessário para o bem-estar dos seres vivos. Convidamos dois profissionais da área para comentar sobre este assunto. A mestre e professora Vânia Teixeira e o agente do IAP, Gilberto Sentinello. A ONU realizou em 1972 a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Neste mesmo ano, foi aprovada a Declaração Universal do Meio Ambiente, conhecida também como a Declaração de Estocolmo. E foi declarado que os recursos naturais, como a água, o ar, o solo, a fauna e a flora, devem ser conservados em benefício das gerações futuras. E cabe a cada país regulamentar este princípio em sua legislação. Esse foi um grande marco internacional do surgimento de um ramo da ciência jurídica para regular as atividades humanas causadoras de impacto sobre o meio ambiente, com a intenção de defendê-lo, melhorá-lo e preservá-lo para as nossas futuras gerações. No Brasil, o grande marco foi a edição da Lei 6.938 de 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz conjunto de condições e leis, influências e interações de ordem física, química e biológica e que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. Agora, quem comenta mais informações sobre o direito ambiental é a professora e mestre da Faculdade de Maringá, Vânia Teixeira. Olá, professora, muito obrigada por você ter aceito o convite da faculdade. É um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje no Fala Direito. Camila, eu quem agradeço, estou muito feliz nessa ocasião. Aproveito para agradecer a professora Silvia Gonzaga, coordenadora desse projeto que tenta levar um pouco da linguagem do direito a toda a comunidade. Agradeço também o coordenador do curso de Direito, professor Dr. Herrerias Lopes, e também todos os acadêmicos do curso de Direito, Jornalismo, Ciências Contábeis, Administração e toda a comunidade em geral que nos assiste nesse momento. Professora, como havia comentado aqui anteriormente, em 1972 se iniciou o processo do direito ambiental. Como que foi esse processo aqui no Brasil? Então, Camila, antes de adentrarmos a área brasileira, é necessário entender um pouquinho da complexidade do direito ambiental desde a pré-história. Então, se nós pararmos para pensar em três fases essenciais entre o homem e a natureza, esse respeito teve uma quebra durante um determinado período. Então, a primeira fase, ela se inicia com o homem primitivo, que gera um total respeito e amor à natureza, pois ele depende dela. Posteriormente, ocorre um rompimento desse pacto de amor à natureza, justamente porque o homem nômade o indígena, o primitivo, ele descobre inovações tais como o fogo. E o fogo faz com que, em 400 milhões de anos atrás, o homem tenha o despertar de uma cultura de civilização, do cozimento dos alimentos, muda-se a dentição. Então isso faz com que ele supere as suas próprias características e tenha um avanço cerebral de inteligência, conforme dados históricos, e passe ao seu desenvolvimento intelectual. No momento que isso acontece, ocorre um rompimento desse amor à natureza, esse cultualismo à natureza, Por exemplo, os indígenas, todo o seu culto é voltado à proteção natural, pois ele vive disso. Então, quando nós nos deparamos nessa fase de rompimento, passa-se a fase em que o homem começa a evoluir, em que chega a Revolução Industrial, em que o desrespeito ocorre, pois o pensamento era de quê? Era inesgotável os recursos, que esses recursos, a água, o ar e todos os recursos naturais não teriam mais fim, eram infinitos. Quando ele se depara com águas poluídas, com pragas e pestes espalhadas por toda a Europa,
ele percebe o quanto é necessário preservar os recursos naturais existentes. Então, o Brasil, ele nesse momento, né, nós sabemos que a colonização se deu a partir de 1500, ele tem um contexto histórico um tanto quanto irregular. Nós temos aí uma primeira fase, né, essa primeira fase ela vem, né, na época do Império, trazidas as leis de Portugal para o Brasil. Então, Camila, em 1817, nós tivemos o primeiro decreto do imperador Dom João VI no Brasil, que determinou o plantio de florestas justamente para conter o avanço da degradação ambiental. Então, imagens, né, daquela época, por exemplo, no Rio de Janeiro, demonstram a degradação na Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca ela foi quase que completamente devastada por plantações de café e também por plantações de cana-de-açúcar. E no momento que se devastava a floresta, os recursos hídricos deixavam de chegar até a descida do morro, pois era ali a produção hídrica. Então, começou a escassez de água no Rio de Janeiro, na época do Império. E logo depois, em 1861, Dom Pedro I fez um novo decreto justamente para reflorestar e regenerar a área da Floresta da Tijuca. Então, foi algo assim, desafiador à época do Império, que o Brasil até então não tinha noção e nenhuma consciência ambiental. Então, só tomou essa consciência ambiental com a escassez, e esse decreto, para ter uma ideia, os fazendeiros eram contra, e o que Dom Pedro I fez? Colocou um major para coordenar esse plantio com 6 escravos e plantaram 120 mil mudas. Então, hoje, o Rio de Janeiro, ele tem os recursos hídricos protegidos, e a região da Floresta da Tijuca, né, nós temos imagens da Floresta da Tijuca com o Cristo Redentor hoje, né, imagens antigas e imagens novas, que mostram a existência dessa floresta. Então, essa floresta ela não é nativa, ela foi regenerada e recuperada para que os recursos hídricos viessem a ter essa existência lá no Rio de Janeiro. E o Brasil, ele ainda sofre, né, após esse período, entre 1824, com a primeira Constituição brasileira, nós tivemos uma continuidade constitucional até 1937, quando Getúlio Vargas assume o poder, que não era preocupada com a ecologia, com nada ambientalmente correto. Por exemplo, o Código de Águas de 1930, ele não se preocupava com a proteção de águas, ele se preocupava justamente com a questão de energia hidroelétrica, o represamento e a geração de energia hidroelétrica. Então, somente, né, na década de 60, na década de 80 e em 1988, com a Constituição Federal, houve uma pacificação da Política Nacional de Meio Ambiente, como você citou no início da introdução, para que viesse a pacificar a questão ambiental no Brasil. Hoje nós temos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, a possibilidade de ingresso de ação civil pública, de ação popular, justamente para a proteção e a ajuda ao direito ambiental, para que o cidadão ele possa reter esse equilíbrio ecológico. E hoje a questão ela é mais que pacificada. É algo que cabe a todos, cabe a mim, cabe a você, cabe ao governo, cabe à empresa, às indústrias, e por isso tão importância que existe dentro do licenciamento e dentro dessa preservação, que nós temos em qualquer âmbito hoje de exigência, como cidadão e como governo. Professora, e a sustentabilidade vem daí? Qual seria o conceito dela e por que ela é tão importante? Camila, o conceito de sustentabilidade, ele é extremamente importante na atualidade, justamente por tentar aliar o crescimento, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento consciente, o desenvolvimento sustentável. Ele vai funcionar de uma maneira que deva existir o crescimento econômico, contudo, respeitando o direito ambiental e respeitando o ambiente em si. Então, existe um tripé da sustentabilidade, né? Um tripé básico da sustentabilidade. E ele é formado por o ponto de economia, então eu tenho que levar em consideração o caráter econômico,
o caráter ambiental e o caráter social. Se eu não tiver esses 3 mecanismos, ele não vai ter um funcionamento eficaz. Eu não posso simplesmente trabalhar uma comunidade e esquecer de desenvolver ela. Então, o projeto sustentável ele é fazer com que haja o crescimento, o desenvolvimento local, mas que também respeite a natureza. Então, nós temos vários exemplos de funcionamento de sustentabilidade, onde há extração vegetal, extração mineral, sem degradação, e gerando emprego e renda para famílias, inclusive que se sustentam e conseguem colaborar com o meio ambiente de uma maneira geral. A palavra aqui, dentro da sustentabilidade, é o respeito que gera o crescimento. Hoje nós enfrentamos 3 problemas muito sérios em relação ao meio ambiente, que são os resíduos sólidos, a hidropirataria e a biopirataria. Como que nós podemos fazer para cessar esse problema? Por que ele é tão sério para a sociedade hoje? Então, Camila, a questão dos resíduos sólidos urbanos hoje realmente é uma problemática de qualquer município, de qualquer localidade. Qualquer prefeito hoje, ele sofre extremamente com essa questão. A geração do resíduo hoje, a produção, por pessoa, por habitante, ela aumentou muito. Então, nós temos hoje um consumo que não é muitas vezes consciente. Então, hoje, quando você compra um biscoito, ele não vem com uma embalagem, ele vem com 3 embalagens, né? Então, toda essa geração de resíduos, se você compra um fast food, ele vai vir com 5, 6 embalagens. Então, isso é uma geração de resíduo que o planeta ele não vai dar conta de gerenciar tudo isso. Então, hoje as prefeituras, elas têm sistemas, né, para poder fazer esse gerenciamento de resíduos. Infelizmente, os dados que nós temos hoje é de que, apesar da Política Nacional de Meio Ambiente ter a previsão de que nenhum lixão poderia mais existir no Brasil, desde 2010, veja bem, em 2013 nós temos os dados do Ministério do Meio Ambiente que mais de 5 mil municípios brasileiros ainda não conseguiram tirar a situação do lixão e fazer um aterro sanitário adequado ou um aterro controlado. Então, esses dados eles são alarmantes, porque veja bem, um local que retém esse resíduo, um lixão, é algo a céu aberto. Quando chove, esse líquido vai infiltrar ao solo e não tem um tratamento desse resíduo. Esse resíduo é um contaminante. Muitos trabalhadores ainda se sustentam através desses lixões, do recolhimento de materiais. Então é algo que o Brasil hoje enfrenta e o Ministério do Meio Ambiente traz dados ainda assustadores, apesar da lei prever a extinção deles em 5 anos. Nós sabemos que isso ainda não foi possível dentro do ambiente das prefeituras. Quanto à relação da biopirataria e da hidropirataria, hoje é um assunto que está na moda, né, digamos assim, mas é algo que nem todo cidadão conhece e é algo muito simples, mas que o Brasil é lesado diretamente. Quando eu digo Brasil, é que todo brasileiro tem uma lesão de direito interno. Veja bem, a biopirataria é o furto de produtos e elementos naturais brasileiros. E quando nós falamos de hidropirataria, é o furto de água. Veja bem, como ocorre o furto de água? Na Amazônia nós temos um nível de profundidade, né, de ingresso entre os mares e os rios, principalmente nos afluentes do Rio Negro, que fazem com que navios cargueiros venham desembocar na foz. E eles sobem o rio, entram, né, ao território brasileiro, desaguam, né, fazem a descarga da água dos navios, inúmeros, né, quantidades de litros, e capturam a água dos nossos rios. Então, a hidropirataria é o furto dessa água. Aí você pode me perguntar, professora, mas essa água ela vai ser tratada na Europa e vendida? Sim, porque, por exemplo, países como a Arábia Saudita têm um alto custo de dessalinização da água, que não se compara ao tratamento dessa água que é pura, que tem uma ótima qualidade e que tem um baixo custo de tratamento. Inclusive, eles invasam dizendo água capturada brasileira. Então, são circunstâncias de um furto direto. E a Agência Nacional de Águas ainda não conseguiu ter as denúncias e fazer alguns procedimentos para delimitar esse problema.
mas está trabalhando também como órgão fiscalizador para reduzir e impedir esse tipo de problemática. Outra questão que acontece dentro da biopirataria é que esses tipos de furto, eles ocorrem dentro de um registro, inclusive de patentes de produtos. Por exemplo, nós já passamos por circunstâncias como a do cupuaçu, que é um produto nacionalmente brasileiro, que foi levado para fora do Brasil e patenteado pelos japoneses. É um furto internacional? Sim, inclusive a Embrapa conseguiu quebrar essa patente anos depois, porque justamente o chocolate que o cupuaçu gera, né, o produto gera, foi patenteado pelos japoneses, por pesquisas japonesas. Então, isso foi quebrado pelos estudos da Embrapa, porque apresentaram dentro da área de direito internacional que eram antes a esse desenvolvimento do produto e conseguiram quebrar essa patente e fazer o registro brasileiro. Ou seja, eles saem do país deles, vêm até o Brasil e furtam o nosso bioproduto? Isso mesmo, Camila. E isso já aconteceu desde o descobrimento. Então, vamos parar um pouquinho para pensar, 1500, qual foi o primeiro bioproduto furtado? O pau-brasil. O pau-brasil. Então, nós paramos aí para pensar quantos anos de furto que ocorre dentro desse nosso país. Então, o pau-brasil, uma madeira exótica, uma madeira que detém um alto pigmento na cor vermelha e que conquistou toda a Europa assim que houve o descobrimento. E nós tivemos outros casos, inclusive cana-de-açúcar e outras circunstâncias que foram levadas e registradas e patenteadas, tiveram um crescimento econômico gigantesco. A seringueira também é um caso que fez essa gestão no exterior e que proporcionou crescimento econômico para vários países. E ela é nativa daqui do Brasil, né? Então, são circunstâncias de bioprodutos nacionais que devem ter uma exigência de pesquisa maior, de registro, de conservação, para que não ocorra mais o furto desses nossos produtos brasileiros. Produtos no sentido hidro e bio naturais, né? E no direito urbanístico, como funciona a fiscalização imobiliária, a segurança no incêndio e o trânsito? Essas questões são pontuais não só de Maringá, mas de qualquer município brasileiro. E dentro do direito urbanístico, o direito urbanístico é um conjunto de leis, né, que tem aí por função fazer a proteção tanto de patrimônio quanto da própria cultura, né, existente dentro da área urbana, e trata desse meio ambiente artificial. Então, se nós pegarmos aí o ramo do direito ambiental, ele vai trazer esse caráter artificial construído pelo homem. Então, esse tipo de trabalho dentro do direito, o urbanismo ele vai trabalhar dentro da valorização imobiliária um tripé. E esse tripé, Camila, ele é formado pelo gerenciamento do custo, da qualidade e da utilidade. Então, para que o imóvel seja útil, ele tem que ter uma certa qualidade. E hoje, se você vai pesquisar uma compra, um aluguel, você também vai verificar o custo. E hoje, o que se busca? Um local adequado, uma família que deseja segurança, um local seguro, arborização, né? Então, todas essas circunstâncias pontuam para a valorização imobiliária. Então, hoje, a cidade, o município, Maringá tem uma qualidade de vida extraordinária, né? Já saiu em várias revistas, em várias reportagens, justamente pontuando essa qualidade de vida. É uma qualidade de gerenciamento urbano, é uma qualidade que leva em consideração alguns problemas também ambientais, mas que tem área de lazer, que tem condomínios, né, tanto na área central quanto na área de bairros, que possuem qualidade, né, não só construtiva, mas que beneficiam toda a população com uma qualidade de moradia, e isso é um planejamento urbano bem feito. Dentro dessa questão de planejamento urbano, nós temos a questão da segurança contra incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros hoje, ele age com uma legislação atualizada aqui no estado do Paraná. Nós sabemos que tivemos aí grandes repercussões depois do caso da Boate Kiss, né? Então, a legislação do Rio Grande do Sul também foi alterada depois dessa tragédia, mas o que isso influi, dentro do mercado em si e na própria segurança? Nós estamos em qualquer ambiente sujeitos a um risco de incêndio.
Então, qualquer edificação hoje, ela tem essa cobrança vinculada para a liberação de projetos e também para a fiscalização interna dos imóveis. Ou seja, a segurança da pessoa, do habitante que ali reside, tem que ser levada em consideração. E hoje, as edificações horizontais ou verticais, elas devem possuir essas áreas de segurança. Por isso a vistoria dos bombeiros, por isso a necessidade técnica dentro da arquitetura e da engenharia, para que esse profissional possa assegurar o máximo, né, de qualidade e de gerenciamento de risco contra um possível incêndio, né? A gente para pensar em um shopping, por exemplo, o que aconteceria se acaso, né, gerasse um incêndio ali. Então, o pânico toma conta e toda a complexidade para sair do lugar, as pessoas, a né? ambientalização para você sair do local. Apaga-se as luzes, você não consegue enxergar. Tem então fumaça, são várias né? dificuldades. A intoxicação gerada pela fumaça, né, é muito rápida e são circunstâncias que podem levar a óbito e gerar inúmeras consequências de, né, perca de valorização do imóvel, perca do bem. Então, assim, prejuízos inimagináveis dentro, né, dos cálculos imobiliários e o proprietário está sujeito a esse risco. Então, a engenharia de segurança contra incêndio vem justamente para trabalhar esses índices de arquitetura dentro das áreas urbanas. E o último ponto que você levantou é a questão do trânsito. Em Maringá, novamente, né, Camila, como qualquer outra cidade aí do Brasil, tem um fluxo de veículos, né, relativamente grande, 2 veículos aí por habitante. Então, nós percebemos hoje que o individual, ele toma uma proporção muito grande e em detrimento do não uso coletivo. Lógico que nós temos um transporte coletivo dentro do município, mas veja bem, o número de veículos individuais e de ausência de transporte na quantidade que o transporte oferece, faz com que haja um conflito, um aumento de veículos na rua, uma geração de estresse, né, dentro desse ambiente também. Consequentemente, acidentes imprevisíveis. E tudo isso traz um impacto não só para os cofres públicos, mas também para toda uma sociedade. Então, hoje, o que você quer? Você quer só uma qualidade de vida ou você quer um trânsito, né, que você consiga ter uma fluidez? Maringá ainda possui todos esses requisitos, né? Apesar de ter aí relativamente nos horários de pico um trânsito um pouco maior, nós percebemos que ainda não se chega dentro dos números de capitais, né? E lógico, nem se compara, né, nem dá para fazer um comparativo, mas já há uma problemática em cima da questão de trânsito e gerenciamento de trânsito dentro do ambiente aqui da nossa cidade. Professora, e em relação à coleta de lixo em Maringá, como que tem sido feito? Está funcionando todo o procedimento? Como que está? Então, Camila, essa questão do lixo em Maringá, ela está indo contra uma vertente de terceirização dentro das prefeituras, de um modo geral, e ela está passando para a reestatização, ou seja, o Estado, no caso o município, ele está tomando para si a coleta desses resíduos, né? Adquirindo aí caminhões, encerrando alguns processos licitatórios e também abrindo outros processos. Por exemplo, a questão, né, de economia citada pelo secretário de Meio Ambiente, Jaime Dalagnol, segundo dados do site da FUNVERDE, a Fundação, né, Ambiental aqui de Maringá, cuja diretora é a Ana Domingues, traz alguns dados, né, referentes à questão do lixo em Maringá. Então, primeiro, qual o tipo de processo que deve ser delimitado? Como deveria funcionar essas audiências públicas justamente para debater com a sociedade o tipo de recolhimento, o tipo de coleta. Então, Maringá está passando por esse processo. O secretário Jaime Dalagnol assume, né, uma economia, se acaso isso realmente passar às mãos da prefeitura, de torno de 20 milhões. Então, esses dados, eles vão refletir numa redução de custos no próprio gerenciamento do resíduo urbano. Outro ponto aí que nós temos dentro dessa questão do lixo é justamente a contratação desse local. Estava uma disputa entre a Pedreira Engá e também a disposição aqui nos arredores aqui em Sarandi, e 2 empresas, né, não convém aqui citar os nomes,
conflitaram aí na questão jurídica referente à licitação. Então, por enquanto, essa licitação está suspensa e, provisoriamente, né, teve um aumento do prazo para depósito desse resíduo continuar na pedreira. Então, veja bem, a disposição do resíduo tem que ser regulamentada, regularizada, né? Essa disposição final é de extrema importância também para o município. E a questão aí da restatização. Então, são 2 pontos que Maringá hoje trabalha. Esperamos que tudo corra bem, esperamos que gere um resultado positivo e que todos nós fiquemos atentos a esse tipo de procedimento. As ONGs estão aí brigando, a sociedade civil ela deve se organizar justamente para trazer esse conhecimento a público, para que todo cidadão saiba e o custo, conscientize, né? Se conscientize e se preocupe com o custo. Afinal de contas, é uma taxa a ser cobrada e nós pagamos essas taxas. E a gente precisa deixar que tudo fique nos conformes para que outras pessoas não sejam prejudicadas, né? Sim. Professora Vânia, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Fala Direito. É um prazer enorme tê-la aqui conosco, sanando nossas dúvidas e levando conhecimento para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada. Camilo, imenso prazer, né? Estou muito feliz de estar aqui com você, do fundo do meu coração, você sabe, né? Eu sei. Então, passar essa mensagem para quem está nos assistindo é algo muito valoroso, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui, né, é que cada um, hoje em Maringá nós temos aí a coleta seletiva. Coleta seletiva é você separar o teu resíduo. Cada um tem que fazer a sua parte, não é jogar somente a responsabilidade na prefeitura, no estado, no governo federal, é cada um fazer a sua parte. É lavar o meu copinho de iogurte, é lavar minha caixinha de leite, deixar limpinha, para que o coletor tenha o máximo de respeito, para que a coleta realmente funcione, para que o lixo eletrônico seja disposto no local correto e para que toda a sociedade possa verificar que sem a natureza não existiríamos. Nós precisamos dela, nós precisamos preservar e recuperar e restabelecer essa ligação entre o homem e a natureza. Esse respeito deve intimamente ser restabelecido. Obrigada, professora. Pessoal, agora nós vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco com o senhor Gilberto Seconello, o agente do IAP. Você que concluiu ou está concluindo o ensino médio e decidiu por realizar uma graduação em uma instituição de destaque, agora é o momento da escolha. Siga meu exemplo, faça mais por você. Venha para a Faculdade Maringá. Aqui os seus sonhos se concretizam. Eu escolhi o curso de Direito pela abrangência, né? A gente pode escolher várias áreas no curso, tanto advocacia quanto concurso público, que tem uma abrangência enorme. E eu escolhi a Faculdade Maringá pelo custo-benefício. É uma faculdade com um preço excelente e oferece vários serviços que não tem em outras faculdades e também o corpo docente. 90% dos professores são doutores e isso influenciou bastante na minha escolha. Estamos de volta com o programa Fala Direito. E agora, quem nos explica mais sobre o tema de hoje é o senhor Gilberto Sentinello. Seja bem-vindo, senhor Gilberto. Muito obrigado por você ter aceito o convite aqui da faculdade. Eu que agradeço essa oportunidade por tratar desse assunto, né, tão interessante, tão importante para a nossa sociedade maringaense e do Paraná e do Brasil. Isso é verdade. O senhor Gilberto, ele é advogado especialista em Direito e Gestão Ambiental e agente profissional do IAP da região de Maringá.
Após nós termos feito toda essa abordagem do direito ambiental, eu gostaria que você explicasse para nós o que vem a ser o IAP, que nós já sabemos que significa Instituto Ambiental do Paraná. Mas qual que é a função em geral dele em relação ao Estado e à região de Maringá? Certo. O IAP é um Instituto Ambiental, como você disse, né? Ele está hoje focado no trato, né? No cuidado das questões ambientais de todo o estado do Paraná, né? Ele é um órgão estadual, né? Como você disse, ele é vinculado a uma Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? Nós temos hoje no estado 20 escritórios regionais que atuam nos maiores polos, né? Das cidades do estado do Paraná. E tem como seu carro-chefe hoje o licenciamento ambiental, né, a fiscalização ambiental e o monitoramento da qualidade do meio ambiente do nosso estado. E qual que é a sua função hoje dentro deste órgão? Olha, a gente tem dentro do órgão, nós temos 3 funções básicas de atuação. Nós temos o agente de apoio, o agente de execução e o agente profissional. Né? Cada categoria dessa tem uma função, né? E nós, como agentes profissionais, nós basicamente trabalhamos no licenciamento, né, das empresas e na fiscalização e até mesmo, né, na parte de controle, né, da qualidade, né? E nesse controle entra aí poluição das águas, do ar, do solo, enfim, a fauna, né, em si. E essa atividade é desenvolvida, né, com o apoio das categorias, né, sendo atribuições aí específicas para cada um. Tá? Senhor Gilberto, quais são as medidas necessárias para se obter um licenciamento hoje? Olha, o licenciamento ele tem várias etapas que devem ser seguidas, né? Vamos tentar explicar de uma maneira bastante compreensível. Hoje, uma empresa que pretende se instalar aqui no Paraná, né, ou em Maringá, ou no município da nossa região, ele deve primeiro procurar o IAP para saber se aquela atividade que ele vai desenvolver, ela é necessária, né, ser licenciada ou se ela é dispensada do licenciamento. Então, veja, nós aqui no Regional de Maringá, nós temos 29 municípios. Desses 29 municípios, agora, né, bem recente, o IAP está repassando uma parte das atividades que nós licenciávamos ao município de Maringá. Então, o que significa isso? Que algumas atividades que são de interesse local, né, ou seja, qualquer impacto, qualquer danos que porventura venha a ser causado, ela tem interesses locais. Por isso, então, o IAP ele tem feito esse trabalho em alguns municípios do estado do Paraná, principalmente os municípios maiores, para repassar, né, uma parte desse licenciamento para o município cuidar de algumas atividades mais simples, vamos dizer assim. Tá? Por isso que é regulamentado, cada um na sua função. Exato, exato. Então, veja só, né, a gente tem hoje empresas, né, que são pequenas, né, porém, o seu grau de poluição é grande. Né? Vou te dar um exemplo. Você vai usar aí uma empresa de galvanoplastia, que tem metais pesados, tem risco de contaminação do solo e do ar. Embora ela seja pequena, vamos pensar assim, com menos de 10 funcionários, ela é licenciada pelo IAP. Então, assim, existem alguns parâmetros que a gente distribuiu para que seja passado ao município para fazer o licenciamento. Né? Empresas até 10 funcionários, que não gerem qualquer tipo de poluição que ultrapassem, né, a nível municipal. Né? Por exemplo, se você vai instalar uma usina de álcool, ela tem influência não só dentro do município, ela tem influência fora do território municipal, porque ela tem lançamento de efluente, ela tem lançamento atmosférico, né? E neste caso, por exemplo, há tipos e diferenças de licenciamento, por exemplo, para se for o ar, se for a água, se for solo?
Então assim, agora vamos pensar nas modalidades de licenciamento, então. Então, hoje, se fala muito em 3 tipos de licença, né? Que é a LP, licença prévia, a LI, que é a licença de instalação, e a LO, que é a licença de operação. Mas, além dessa, ainda nós temos mais 3 modalidades, que seria a DELAI, que é dispensa do licenciamento ambiental, ou seja, quando o órgão ele avalia aquela atividade que ela tem impacto insignificativo ao meio ambiente, ou seja, mínimo, né? Ela é dispensada de obter a licença. Aí nós temos a autorização ambiental, que ela é por tempo determinado. Então, você vai fazer uma obra que vai ser feito só por um período e vai se parar. Por exemplo, está se fazendo uma estrada, precisa se explorar uma determinada jazida ou fazer uma ponte. Então, é uma modalidade que você emite uma licença uma vez só, terminou a obra, acabou. Né? Aí vem essa questão das 3 licenças, que são as mais importantes, né? Que é a licença prévia, instalação e operação. O que vai definir o que precisa na mudada da licença exatamente é a característica da atividade, Camila. Tá? Então, nós sempre observamos 3 fatores muito importantes para se definir o tipo de licença, que é o grau de poluição da água, do solo e do ar. Tá? Ou seja, vai gerar efluente industrial que tem necessidade de descartá-lo, né? Depois de tratado. Vai gerar emissões atmosféricas, né? Chaminés com gases. E vai gerar resíduos sólidos, que esse resíduo sólido deverá ser destinado a algum lugar no solo. Então, a partir daí, a gente define se ela vai precisar do licenciamento completo, né? Ou só uma fase do licenciamento. Né? Então, assim, para que possa ser esclarecido para o empresário, para o empreendedor, ele primeiro tem que dizer para nós o que realmente ele vai fazer, para que a gente possa dizer para ele, você precisa dessa e dessa modalidade de licenciamento. Tudo vai depender da forma como ele vai agir, interagir com o meio ambiente. Né? Isso, e eu gostaria de explicar uma coisinha também. A licença prévia, na verdade, ela não te dá direito a nada. Ela apenas vai dizer para o empreendedor, para o requerente, que aquele local que ele pretende instalar aquela empresa é viável. Tá? Então, nós estamos dizendo, só por isso que ela já chama prévia, estamos dizendo assim, olha, a sua empresa ela está apta a ser instalada nesse local. Por enquanto. Por enquanto, muito bem. Então, com base nisso, a pessoa obtém o licenciamento prévio, ele já tem que imediatamente já ir na segunda fase, que é a licença de instalação. Aí, na licença de instalação, ela vai implementar os projetos que aquela atividade dele exige. Se ele gera efluente, líquido, ele vai ter que fazer um sistema de tratamento. Se ele gera resíduo sólido, ele vai ter que fazer uma segregação, uma separação, uma destinação adequada aos resíduos. Digamos que ele consegue um licenciamento, por exemplo, a prévia, porque está de acordo, porém, ele não consegue, por exemplo, porque os resíduos sólidos dele são poluentes e não consegue dar um fim para isso. Veja só, hoje nós temos praticamente tecnologia, né, disponível para se tratar quase tudo que se gera. Né, com exceções de alguns rejeitos, né, radioativos, né, alguns rejeitos aí que são perigosos, por isso que tem a classificação de resíduos, o resíduo classe 1, né, perigosos, né, daí nós temos o classe 2, né, em suas categorias, né. Então, veja só, quando uma empresa gera um resíduo classe 1, que chama resíduo perigosos, ele tem que ser destinado a um aterro industrial para essa finalidade. Então, vamos pensar, a partir do momento que o IAP expede a licença prévia para ele, nós já estamos dizendo que ele vai poder desempenhar aquela atividade. Tá? Nós não podemos emitir uma licença prévia para o empreendedor
depois, dali para frente, Travar chegar, ele. não, agora você não pode mais. Entendi. Então, isso não é, a não ser que ele não cumpra, logicamente, as condicionantes que são estabelecidas na licença Porque prévia. às vezes ele pensa, eu já consegui a prévia e eles não vão poder me travar, então... Acontece muito isso, Camila. A pessoa pega a prévia, né, até um assunto legal que você falou agora, ela pega a prévia na mão, ela Abandona a abandona casa. as outras fases de licenciamento. E nós não vamos sair batendo na porta aí, a não ser que tenha, né, indícios de poluição. O que o senhor vai fazer aqui? Está fazendo uma construção, uma obra? Nós vamos atuar depois que ele está trabalhando, desempenhando a atividade. Com as denúncias. Né, com as denúncias e também com a própria fiscalização rotineira que a gente tem, né? De repente, a entendi. gente também faz esse trabalho constantemente. Em relação aos postos de combustíveis, para obter o licenciamento, também há alguma diferença ou é o mesmo procedimento? O licenciamento de postos de combustíveis, ele já é um licenciamento específico, porque nós estamos lidando com uma bomba relógio, né, instalada, né, próximo de nós. Então, veja bem, ele tem critérios muito rígidos de localização, né? Então, tem distância de hospitais, de centros de grande fluxo de pessoas, escolas, postos de saúde, né? Enfim, onde se tem volume de trânsito de muitas pessoas, universidades, etc., não é permitido instalar posto de combustível. Aí você pode me dizer, mas existem alguns postos que estão instalados perto de alguma coisa. Então, os postos antigos, eles têm que passar por uma reformulação praticamente total no seu empreendimento, né? Tanto é que, não sei se você tem reparado andando para Maringá, nossos postos aqui estão ficando todos bonitos, porque estão todos sendo reformados, alguns estão fechados, se você notar andar na cidade, por conta de que não atende, né, a regulamentação das normas ambientais. Tá? E aqui em Maringá, ela é diferente a nível do estado ou é mais específica? O pessoal tem atendido as necessidades e entrado nos conformes? Olha, logicamente que existe regiões que está mais avançada ou menos, né, atuante na questão do licenciamento de postos, mas a portaria ela é estadual e ela vale para todos os municípios do Paraná, né? Então, o padrão e o procedimento, ele é único. Como se dá por feito o processo de fiscalização aqui em Maringá? Olha, Camila, a gente tem alguns procedimentos que a gente segue, né? Então, a fiscalização hoje, ela se resume no seguinte: ela tem a fiscalização rotineira do órgão, que nós temos os fiscais que andam, né, pelos municípios, pela cidade, né, ligados e observando. Temos a fiscalização que é solicitada por via de denúncias da população. Então, nós temos um canal de denúncia na parte da internet do IAP, que é www.iap.pr.gov.br. Esse canal, existe né, dentro da página, existe então uma ouvidoria, onde as pessoas podem acessar e fazer a denúncia de eventuais danos ambientais que existem. Existe também via telefone, que pode ser feito, né, através do 3226-3665, aqui no Código 44 de Maringá, né? E também existe denúncia anônima, que acontece muito. Pessoas mandam cartas anônimas, né? Mandam até alguns recados que chegam, né? Como que é? Vocês recebem e aí vocês prontamente vão até o lugar? Ou vocês, às vezes, por questão de demanda, atende os que são mais urgentes e vai colocando numa fila? Isso mesmo, Camila. Nós temos, assim, né, uma avaliação da gravidade da denúncia, embora nenhuma é desprezada, né, mas para efeito de prioridade, se você tem alguém que está jogando um efluente num rio, é prioritário, né? Aí tem alguém que está descartando um resíduo perigoso num terreno, é prioritário, né? Alguém está colocando fogo em algum lugar, né?
Aí tem uma empresa que está se instalando sem licença. Então, se ela está se instalando, a gente deixa essa no segundo plano e vai atender o prioritário. Mas todas são atendidas. Então, né, o grau de avaliação, né, dependendo, tendo disponibilidade de fiscais, a gente vai atendendo, né, simultaneamente, vai em um, já vai no outro, em sequência, vai indo dessa forma. Logicamente que tem muita demanda, né? Mas Entendi. Todas são verificadas. E numa situação de flagrante, qual que é o procedimento do IAP? Então, nós temos a linha de atuação da seguinte maneira. Nós temos o IAP, que é uma fiscalização técnica, e nós temos, que trabalham com a defesa ambiental também, a Polícia Ambiental Militar. Então, quando ocorre um fato, né, grave, que demanda, né, de uma questão policial, nós acionamos a Polícia Ambiental, que nos dá um suporte, e esse infrator, ou esse, né, causador do dano ambiental, ele é conduzido à delegacia, dependendo da situação, é preso. Aí o delegado vai arbitrar ou não a fiança, né? No caso do IAP em si, nós não levamos o cidadão, né, o contribuinte preso. Nós fazemos só uma fiscalização, como te disse, técnica, e caso nós tenhamos necessidade de notificar o cidadão para comparecer ao escritório para tomar as providências, aí sim a gente lavra um documento lá, que é uma notificação, aí ele é obrigado a comparecer no escritório e lá nós vamos fazer a documentação administrativa. Aí, continuando, né, no procedimento, o que acontece? Todos os autos de infração que nós, o IAP, lavra, ele é encaminhado uma cópia ao Ministério Público da comarca respectiva, né? Então, aí o Ministério Público abre um procedimento investigatório acerca daquele, né, caso, e aí sim, ele monta, pode ser um inquérito, né, criminal, né, um procedimento de investigação, depende da situação, e vai ser ouvido, né, via delegacia, depois ele é chamado ao judiciário para prestar conta, porque a lei de crimes ambientais, ela trata, né, de crimes ambientais. Sim, né? desmatamento. Exatamente. Então, se a pessoa cometeu um crime, ele vai responder como um crime ambiental, né? Juntamente com o crime ambiental, a pessoa também tem a responsabilidade administrativa, que são as multas ambientais, que aí entra o IAP, e também tem um terceiro requisito, que é a responsabilidade civil. Então são 3 sanções que envolvem todo um dano ambiental. A pessoa tem que pensar muito bem antes de cometer um crime relacionado E o interessante é que a lei de crimes ambientais e a própria procedimento, né, criminal, ela traz como um atenuante ao que causa o dano, a recuperação do dano. Né? Então, se ela se propôs a recuperar o dano, se ela recuperar efetivamente o dano, é uma atenuante dele, a lei fala isso, né? Que ele pode, a pena dele vai ser, logicamente, abrandada por conta dessa recuperação causada do dano. Senhor Gilberto, como que o senhor enxerga todo esse procedimento de licenciamento do IAP? E faz quanto tempo que o senhor está trabalhando dentro deste órgão? Olha, Camila, eu já tenho uma experiência de mais de 30 anos como servidor do IAP. Já passei por vários departamentos ali, vários setores. Já fui chefe do escritório durante um período. E a gente pode-se dizer que durante todo esse tempo, a gente tem notado assim, que oscila muito a questão do licenciamento em relação à questão econômica do Estado, do país, né? Então, eu sempre digo, a questão ambiental, ela sempre tem que estar alicerçada com pelo menos 3 pilares, né? Que seria a questão econômica, ambiental e social. Se uma dessa falhar, o sistema vai falhar.
porque eu não posso exigir demasiadamente do empreendedor que ele invista, né, na questão, né, se ele não tiver também um retorno econômico. E também tem que estar sempre paralelo a isso, a sociedade, né, sendo protegida dos efeitos, né, das atividades que se desenvolve no Estado. E eu tenho, assim, notado ultimamente de que o licenciamento ele tem o papel, embora importante, mas tenha um pouco de fragilidade. Por quê? Porque muitas vezes o empresário ele busca o licenciamento ambiental não muito preocupado com a questão ambiental propriamente dita, né? Ou seja, ele está precisando de um financiamento, aí o órgão financiador exige a licença ambiental. Ele precisa de aumentar, por exemplo, a carga de energia elétrica da propriedade dele lá, ou do empreendimento dele. Aí o órgão, né, a concessionária de energia exige a licença ambiental. Ou ele está fazendo alguma atividade que alguém está pedindo a licença para ele. E eu tenho notado que voluntariamente pouquíssimas pessoas procuram por ser exatamente preocupado com a questão ambiental, né? Lógico que a lei existe, a lei está aí para ser cumprida, mas eu digo, ele só vai, né, buscar o licenciamento ambiental quando às vezes ele está dependente de uma outra coisa. Entendi. Você entendeu como que esse processo não poderia ser assim? Né? Na verdade, teria que haver uma conscientização antes do porquê e dos motivos que levam a ele ter essa licenciatura, né? Exatamente. Eu sempre falo que não basta você ter educação ambiental, você tem que ter consciência ambiental, né? Aí a gente usa aquele exemplo, as pessoas sabem que faz mal, né? E passa a vida inteira. Mas continua fumando. Passa a vida inteira fumando. Então, a pessoa ela pode ter até uma educação, mas não está consciente daquilo ainda. E no meio ambiente é a mesma coisa. Todo mundo gosta de ver uma floresta bonita, gosta de ver um jardim bonito, gosta de ver uma água limpa. Né? Na questão até de Maringá, gosta de ver a cidade arborizada, a questão de estar tudo no lugar, tudo bonito, flores, mas a gente se pergunta por que o lixo ainda continua no chão? Isso mesmo. Então, existe até uma coisa que a gente fala às pessoas, ecologista da cerca para lá. Quando é dentro do meu terreno, não tanto, né? Então, eu sou ecologista de ver os outros, né? Mas quando se afeta, né, o meu contexto, a minha atividade, aí eu quero... Os nossos interesses. Né? Então, o interesse meu sobrepõe essa questão. Mas a gente também fica feliz porque as pessoas, né, seja lá de que forma, buscam licenciamento e atendem os preceitos, né, que são exigidos. Isso é importante. E realmente né? estão preocupados em ater com todas as normalidades, as regras, né? Existem, eu acredito nisso também. Existem. Nós, por exemplo, vamos falar de uma questão florestal. Né? Desde que eu entrei no órgão ambiental, né, há mais de 30 anos, a gente tinha estudos que se falava que a cobertura florestal da região de Maringá era em torno de 2 a 3% de cobertura florestal, quando a lei, na época, já exigia 20%. Né? Então, hoje, a gente tem já estudo que aumentou um pouco essa cobertura florestal, mas as margens dos rios que foram, né, restauradas. Então, assim, em termos de floresta mesmo, né, a gente tem notado que aumentou pouco. Mas, por aí a gente entende que as pessoas se preocupam com os mananciais. Né? Agora, a floresta propriamente dita, né, a floresta que faz parte daquela reserva legal, as pessoas não ainda se ativeram da importância dela. Então, muito difícil a gente conseguir implantar uma floresta aqui na nossa região com esse solo nosso que é fértil e caro. Né? Então, as pessoas não vão... né, deixar de plantar soja, deixar de plantar, né, uma cultura para pôr a floresta para atender a legislação.
Aí é um conflito muito grande, porque as pessoas têm a lei que exige os 20%, aí tem aquela possibilidade de você compensar esses 20% em outro local, né? Talvez lá na Serra do Mar, lá em áreas que ainda existe mais floresta, para não fazer na própria propriedade. Ah, na questão nível Paraná, então. Nível Paraná, Ah, né? entendi. Então quer dizer que todos os estados ele tem que ter uma porcentagem mínima de floresta. Isso, as propriedades rurais, né, com algumas exceções, ela precisa ter a faixa ciliar, que a gente chama, que é as beiras dos rios, né, uma largura definida pela legislação, e além disso, propriedades maiores, que a gente chama hoje acima de 4 módulos rurais, ela tem que ter o seu 20% de cobertura florestal. Aí a lei dá essas oportunidades, ele pode fazer na própria propriedade, ele pode fazer uma parte na propriedade e compensar uma parte fora, ou ele pode fazer tudo lá fora, em outro local, cedendo a reserva para aquele imóvel. Então, aí por isso que eu te disse, muito difícil alguém chegar, não, eu vou fazer os 20% no meu imóvel aqui. Não, ele procura comprar uma floresta em outro lugar que tenha excedente para ceder para o imóvel dele que está faltando. Seu Gilberto, muito obrigada por nos esclarecer sobre o tema de hoje. Foi muito bom, inclusive sempre está convidado a voltar. Agradeço a sua presença hoje no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade, né, muito importante, né, dessas perguntas que você fez para a gente passar essas informações às pessoas, né, ao cidadão, né, ao contribuinte do Estado do Paraná, né, e lembrando que a questão ambiental, ela não é restrita ao órgão ambiental propriamente dita, né? É dever de toda a sociedade protegê-la, né? O Estado tem o dever, sim, mas a obrigação também é de todos nós, né? De ter um ambiente sadio, um ambiente de qualidade, porque, afinal de contas, nós estamos hoje aqui, mas no futuro vão vir né, outras gerações que também têm o direito de usufruir de toda essa qualidade que nós vamos deixar para eles, né? Como de bom costume, né? O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Exatamente. Então, estou à disposição, quando precisar de trocar essas ideias, né? Pode contar comigo. Agradeço o público em casa, que sempre nos acompanha. Lembrando que vocês podem mandar sugestões para novos temas para o nosso e-mail, que é dúvidasfaladireito@gmail.com. Nos vemos no próximo programa. Até lá!